Neste vídeo eu vou te ensinar a ler Harry Potter de um jeito que vai desvendar todos os segredos da política brasileira. Shhh. O computador é uma maquininha maravilhosa. Hoje já tem computador decidindo o que você vai comprar ou não. Olha, outros usuários compraram isso aqui. Talvez daqui a um ano seu carro já seja dirigido por um computador. Talvez um computador te dê emprego no futuro, quem sabe? Mas quando eu tinha 11, 12 anos, eu não queria saber de nada disso. Eu queria um computador que pudesse fazer algo que nunca tinha sido feito na história de computadores. Eu queria uma máquina de fazer tarefa. Imagina que legal. Uma máquina de lição de casa. Você dá a tarefa, ele imprime o resultado. Genial. Só que, mesmo com a tecnologia de hoje, isso não é possível. Sinto dizer pra eu do passado. Deixa eu explicar por quê. Você, inteligente telespectador do Blablalogia, talvez tenha reparado que computadores não falam português. Pois é, se ao menos desse pra você traduzir a tarefa de entender um texto para uma linguagem de computador, talvez funcionasse, porque não deve ser uma tarefa difícil. Aquelas coisinhas de ler esse texto, diga sobre o que o texto está falando, não são exatamente difíceis, elas são chatas. Então talvez seja possível de traduzir isso para a linguagem de computador. Bom, vamos tentar. Suponhamos que você tem aqui um Harry Potter. Você quer ler o Harry Potter e dizer sobre o que o livro está falando. Bom, você simplesmente lê o livro inteiro e você sabe que cada capítulo é uma sucessão de ideias, de parágrafos, mas o computador não sabe disso. Não tem algum cantinho do computador que diz, isto é uma ideia. Então ele precisa tirar sentido daquele monte de palavras. O computador vai ler uma sequência de caracteres, de pontuação, e você precisa informar ele de alguma maneira, fazer ele aprender do que o texto está falando. Então você pode simplesmente pegar todas as palavras e jogar numa sacola. Essa sacola aqui, de repente, contém todas as palavras do livro. Ou de repente separar elas por capítulo. Falar, computador, você vai me dizer do que cada capítulo está falando. Então você faz uma sacolinha pro capítulo 1, uma sacolinha pro capítulo 2 e deixa o computador se virar. E por se virar, eu digo, ele vai olhar as palavras e ver qual palavra acontece, qual aparece junto com outra, quais palavras co-ocorrem. E daí ele pode te retornar uma listinha de palavras que aparecem juntas. Por exemplo, ele pode falar que nessa sacolinha, ele transforma a sacolona em várias sacolinhas. Nessa sacolinha tem palavras como vassoura, gol, artilheiro. Isso talvez tenha a ver com quadribol, que é o esporte que os bruxos jogam voando nas suas vassouras. Enquanto vai ter uma outra sacolinha, que é Snape, caldeirão, calabouço, talvez isso seja poções. E daí o computador acaba transformando aquela sacolona, uma por capítulo, aquele saco de palavras, em vários saquinhos de palavras, um falando de cada assunto. E daí você pode falar, bom, neste capítulo tem mais quadribol do que poções, ou no outro capítulo tem mais poções que quadribol. O computador, ele retorna daí pra você uma lista. Olha, o tópico número 1 está mais presente neste capítulo. Já o primeiro capítulo não tem nem tópico número 1, nem tópico número 2. Beleza, resolvido o problema, tá feita a tarefa, certo? Não. Porque, como é que o computador vai saber qual que é o assunto daquilo? Ele só pode retornar as listas de palavras. E aí que tá o problema. O computador é muito bom em seguir instruções, mas ele não vai conseguir realmente extrair significado se ele não souber como relacionar tudo aquilo que ele leu a alguma outra coisa. Você que lê gol, falta, artilheiro, você já pensa em algum esporte. O computador vai ler aquilo e vai falar, gol, falta e artilheiro. Simplesmente isso. E essa é a parte em que o ser humano tem que entrar aí no loop. Porque por mais que o computador seja rápido, ele não consegue dar aquele passo final. A princípio, você pode usar essa mesma técnica para analisar, por exemplo, discursos de políticos. Que é uma coisa que já em ciências sociais, ciências humanas, já se faz. Só que com o computador você pode analisar, de repente, todos os discursos de um político na vida inteira dele e ver de quais tópicos ele tem falado mais, ele ou ela. E aí o cientista político, o cientista social entra no final e fala, ok, veja esse político falando o tempo todo dessas palavras aqui. Eu vou agrupar essas palavras como política econômica, não sei o quê. O ser humano precisa entrar nesse final, porque um computador é muito bom em seguir instruções, mas
não tão bom em interpretar os resultados. A princípio você pode conectar os resultados na internet, conectar uma enciclopédia, mas em algum momento precisou entrar um ser humano e criar um significado, criar um sentido para as coisas ali. Esse tipo de modelagem chama modelagem de tópicos. Um tópico aí seria o quadribol, outro tópico seriam as poções. E diferente de outras ferramentas aqui do Top Models que eu sempre menciono, às vezes tem umas ferramentas muito antigas, de tipo séculos atrás, modelagem de tópicos é quase uma novinha. É novinha. Ela tem 18 anos. Acabou de fazer 19, por aí. Não, tá pra fazer 19. Enfim, o primeiro artigo é de 1998. Bem novinho. Uma das minhas aplicações favoritas de modelagem de tópicos foi num estudo que olhou todos, ou enfim, muitos artigos publicados na revista Science ao longo de anos. Então, em vez de olhar para os capítulos do Harry Potter e ver do que cada um estava falando, eles olharam para artigos publicados na Science e viram do que eles estavam falando, para ver que áreas da ciência estavam mais na moda, que áreas eram novas e explodiram e tal. Então viram que nessa edição tinha mais sobre evolução e na outra tinha mais robótica, não sei o quê. Isso eu achei sensacional, é meio que ciência sobre ciência. E é, de novo, um exemplo maravilhoso de como você usar o computador para fazer o que a gente sabe fazer, só que muito mais rápido, com muito mais dados. Esse vídeo foi descaradamente copiado, ou enfim, imitado, da apresentação da Yayoi Teramoto pro FameLab. FameLab, para quem não conhece, é uma competição de comunicação científica que foi criada na Inglaterra em 2004. Ela funciona da seguinte maneira: você chega no palco, tem 3 minutos para apresentar uma ideia científica, sem essas bobagens de slide, PowerPoint, só com as coisinhas que você trouxer na mão. E você tem que apresentar, e é isso. É uma competição para aproximar o pesquisador do público leigo e também para melhorar um pouco a habilidade de comunicação dos pesquisadores. Super recomendo dar uma olhada. Se você queria se inscrever, segura para o ano que vem, porque a inscrição acabou de acabar. Então dá uma olhada lá na descrição, vê o pessoal do ano passado e já se prepara para o ano que vem. É muito divertido essa competição. Eu participei em 2015, eu acho, e é muito engraçado você ver os outros sofrendo ali para comunicar físico-química, psicologia, não sei o que, em 3 minutos, de um jeito que um leigo possa sair, entendi um negócio. É muito legal, vale muito a pena. E é uma ótima maneira de procrastinar porque são 3 minutos. Então é isso aí, sai do Facebook e vai lá assistir FameLab. Coloquei na descrição.